Oi, tudo bem? Hoje nós vamos entrar nos nossos últimos 3 dias do nosso propósito, né. Quando a gente começou lá no dia 11, né, gente, parecia que tinha tanta coisa, tanto tempo, né, e agora faltam só 3 dias, daqui a pouco acaba, né. É muito interessante essa percepção que a gente tem do tempo, né. Quando a gente olha para frente, é sempre como se é muito tempo, e quando a gente olha para trás, nossa, é como se o tempo talvez a gente perceba a ve a verdadeira temporalidade do tempo quando a gente olha para trás, porque ele passa mais rápido, né. Nesses 3 dias nós vamos trabalhar muito a nossa gratidão, nosso agradecer mesmo. E hoje, dia 29, nós vamos agradecer pelo nosso passado. E nós vamos agradecer tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins do nosso passado. E agradecer pelas coisas ruins, às vezes, parece um pouco hipócrita da nossa parte, né, como é que eu vou agradecer uma coisa ruim que aconteceu comigo? Mas, eh primeiro, assim, eu já fiz alguns retiros relacionados a perdão, e o que que eu entendo, assim, do perdoar, né. O perdoar, ele liberta a gente, o outro é o outro, sabe. O perdoar liberta a gente. Uma coisa que eu aprendi, assim, nos retiros de perdão, e lendo, e estudando, e praticando o perdão também, e foi muito dura pra mim quando, assim, eu percebi isso, foi entender que as pessoas que nos magoam, gente, a maioria delas não se importam com a mágoa que elas nos geraram, sabe? Às vezes a gente remoe uma frase que uma pessoa falou pra gente durante anos e anos e anos da nossa vida. E às vezes você chega lá pra pessoa e fala assim: "Nossa, você lembra aquele dia que você me falou isso?" A pessoa não lembra daquele dia. Ela nem lembra, ela não lembra do que ela falou pra gente. E você lembra letra por letra, o tom da voz, sabe, o timbre, as nuances, a sonoridade, como aquela sonoridade daquela voz, tudo que aquilo te causou e como te causa de sentimento, né. E às vezes a pessoa fala: "Não lembrava que eu te falei isso não", né. Então assim, primeiro ponto a entender é que as pessoas, cada um tem as suas dores, as suas mágoas e as suas percepções sobre a vida. Então essa pessoa que participou dessa fase ali de sua vida que te gerou tanta dor, tanto mágoa, tanto trauma, ela tem as percepções daquilo. Não caiamos na ilusão de achar que essa pessoa vai se ajoelhar aos nossos pés, pedindo perdão, não vai, não vai. Quando acontece é muito pouco e às vezes nem é verdadeiro, tá. Então esse é o primeiro ponto. Tá, Marilda, e eu perdoo e eu faço o que com essa pessoa? Primeiro, quando eu perdoo uma pessoa que me magoou, eu não tô apagando tudo que ela fez de mim, isentando essa pessoa da sua responsabilidade sobre os fatos. Eu só tô dando pra ela o peso daquilo que é dela, e eu não sei como é que ela vai carregar aquele peso, eu nem sei se ela considera aquilo como peso, mas eu estou tirando aquele peso de mim. Eu estou pegando, é como se fosse, se eu tivesse uma sacola de pedra que eu tenho que carregar nos braços durante a minha vida, eu vou tirar uma pedra e vou jogar ela fora e falar: "Essa pedra vai ficar aí, eu não carrego mais você". Então é isso, ela vai ficar lá, tá. Eh, existem, e o que que eu faço com essas pessoas? Como eu me relaciono com essas pessoas? E aí cabe a mim, cabe a você, olhar essa relação com essas pessoas de uma maneira muito racional e pouco sentimental, tá. Porque tem pessoas que me magoaram e que me machucaram, e que depois de muito exercício, eu parei de carregá-las comigo. E às vezes eu carregava essas pessoas comigo, não era nem na presença física não, era na presença, vamos dizer assim, virtual, sabe, emocional. Eu pensava naquelas pessoas o tempo inteiro. Eu stalkeava, eu queria saber como é que estava. Se a pessoa estava mal, eu me alegrava para apagar as mágoas que me causou. Se estava feliz, eu ficava indignada, como que pode estar feliz depois de ter me machucado tanto, sabe. E quando eu percebi isso, que eu peguei essa pedra, que era essa pessoa, sabe, essa presença emocional dessa pessoa, e larguei ali, e aos poucos eu fui parando de olhar para essa pedra e ela foi ficando para trás, sabe. E essa pessoa ficou no lugar onde ela deveria estar, que é um lugar bem distante de mim. Eu não convivo, não quero saber. Se alguém me der notícia, eu sou hoje muito sincera, falar: nossa, nem lembro dessa pessoa, não tenho interesse nenhum de saber nada da vida". E quando muito ocasionalmente encontro com essa pessoa, me limita a um beleza e sigo, eu não paro para abraçar, para querer saber da vida, para conviver, para mostrar que eu estou bem. Eu não tenho necessidade de conviver com essa pessoa, porque eu sei que conviver com ela não me faz bem, entende. Então, às vezes, a gente tem que ter essa maturidade de deixar a pessoa aonde ela de fato tem que estar.
Mas e quando essa pessoa que me magoou e que me machucou é uma pessoa que faz parte de um círculo mais íntimo? É da minha família, é um irmão, uma irmã, é um pai, uma mãe, um avô, uma tia, uma pessoa com a qual eu convivo. Eu não consigo ter esse afastamento. Eu vou definir qual o grau de proximidade que eu vou ter com essa pessoa. E proximidade no sentido de intimidade mesmo, porque às vezes a gente cai também numa ilusão de falar assim, nossa, mas eu queria, vamos supor que eu tenho uma desavença lá com um irmão meu. Eu queria ter um relacionamento com meu irmão igual aqueles relacionamentos de irmãos de novela ou de um conhecido meu, que eles são super ligados, que eles trocam ideia, que eles compartilham tudo, que eles são muito parceiros. Só que eu e meu irmão a gente não tem. A gente não tem liga, a gente não tem química para esse tipo de relação. Então, às vezes, o relacionamento que eu vou ter ali com esse meu familiar que me magoou é um relacionamento um pouco mais distanciado mesmo. É um oi, tudo bem? É o sentar lá na ceia de Natal e conversar e rir de trivialidades da vida. É uma pessoa que se amanhã ou depois precisar de mim, eu sei que eu vou lá ajudar e que se eu precisar dela, ela vai me ajudar também. Mas não somos íntimos, não sento com ela para partilhar meus planos, meus sonhos e também não quero saber dos sonhos e dos planos dela. E essa é a melhor relação que a gente vai ter. Então, às vezes, a gente precisa deixar a pessoa no lugar que ela tem que estar e tirá-la do lugar que a gente gostaria que ela estivesse, né? Então, assim, entender que às vezes a minha relação com aquela pessoa, essa é a relação que a gente vai ter. É distanciada, não é a ideal, não é o que eu sonhava, mas é a melhor que a gente consegue ter. Nessa distância, a gente se respeita e a gente consegue nutrir um percentual de carinho que é o que dá, entenderam? Então, com relação às pessoas, é isso aí. Com relação aos fatos, à lembrança, aos sentimentos que uma lembrança, que um trauma do passado me traz. Primeiro, gente, parar de remoer passado. Remoer passado não conserta. Não acalma o passado, não faz ele deixar de existir. Ele sempre vai existir. Você pode perdoar, você pode fazer o que for. Ele vai existir. Um momento da sua vida você vai lembrar dele e ele vai te gerar uma dor. Vai ter vezes que você vai lembrar e ele vai te fazer chorar. Mas o que eu tenho que aprender a fazer? A não ficar remoendo o meu passado, sabe? Ai, porque hoje eu lembrei que lá na minha infância eu sofria isso, e aí eu tenho que acolher a minha criança ou o meu adolescente interior. Tem muita gente que fala isso. Aí eu relembro todos os meus traumas e as minhas dores, e aí eu choro o dia inteiro, aí eu choro a semana inteira, aí eu fico péssima todos os dias. Aí alguém me encontra na rua e fala, nossa, o que você tem? Você tá com a cara mais animada? Aí eu conto todas as minhas histórias para aquela pessoa, e ela chora comigo, e eu encontro outra pessoa e choro, e eu vou revivendo, e revivendo, e revivendo, e revivendo. E aí eu pergunto, pra quê? No final, o que sobra? Dor, cara inchada, dias e dias ali perdidos, remoendo. E quando você lembra do passado, as mesmas dores estão lá. Elas não diminuem quando a gente remoe elas. Não diminuem, gente. Infelizmente, elas não nos dessensibilizam, tá? Então, o que eu faço quando a memória do passado me vem? E toda aquela carga de sentimentos é relembrada pelo meu corpo físico e eu começo a explodir em dores, em mágoas e em lágrimas. Eu percebo que a lembrança tá vindo, eu vou ocupar a minha mente com outras coisas. Eu vou dizer, tem hora que eu falo mesmo, gente, porque até hoje vem. Tem umas lembranças que vem que eu falo, vem você. E eu falo, olha, eu não vou sentir essas dores. Essas dores são lá do passado, não quero lembrar disso não. E eu vou ocupar minha cabeça com outras coisas. Eu vou organizar alguma coisa, eu vou ler, vou escutar música, vou fazer alguma coisa. Se eu não estou no trabalho, eu vou focar mais ali no meu trabalho. Eu não vou ficar me permitindo remoer as coisas milhões de vezes, né? Marido, e quando essa lembrança me vem às 3 da manhã, você quer que eu acorde e vá lavar louça? Varrer a casa? Correr igual um maluco no meio da rua? Não. Eu oro. Eu começo a lembrar de todas as pessoas com a letra A que eu conheço, eu vou falando mentalmente o nome de cada uma delas e tentando lembrar do rosto delas. E aí esgotou meu estoque de pessoas com letra A, eu faço um Pai Nosso. Aí eu lembro de todas as pessoas com a letra B, aí eu faço um Pai Nosso. Ô, gente, sinceramente, assim, eu acho que eu nunca passei da letra C nesse processo da madrugada. Assim, quando eu tô com insônia, eu acho que esse é o melhor remédio pra insônia que eu conheço. Eu deito, tipo assim, geralmente de barriga pra cima, assim, e aí eu vou pensando, fulano, aí às vezes o pensamento vem, nossa, mas aí eu, Beltrano, não sei quem, eu vou forçando a cabeça. Porque o seu corpo, ele entende que quando você entra naquele estágio, daquele padrão ali, o pensamento ele meio que vai enfraquecendo também para tentar nos vencer. Mas se eu penso e dou trela para remoer, o meu remoer, ele entende que cada vez ele fica mais fortalecido.
né? Remoer o meu passado fortalece aquelas dores. E elas vêm cada vez mais fortes. Então, o lugar do passado é lá. Tá, Marilda? Mas o passado, ele veio para mim, essas coisas ruins vieram para me ensinar, era uma forma de eu me tornar uma pessoa melhor. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, ou porque a gente não tem recursos naquele momento para nos defender daquilo, tá? Ou porque a gente meio que deixou, porque num determinado momento a gente abriu a guarda, não ouvimos o que a gente chama de voz da intuição, os sinais, sabe? Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo essa compreensão. E o que eu acredito hoje, assim, firmemente? Se as coisas que aconteceram no meu passado, elas tiveram consequências no meu presente, quando, né, na trajetória da minha vida, se as coisas que aconteceram no meu passado fazem o que eu sou hoje e agora, tanto as boas quanto as ruins, então isso me abre o entendimento de que tudo que eu estou fazendo hoje vai reverberar lá no meu futuro. Então, se lá no meu passado, se hoje eu me arrependo, porque lá no meu passado eu não tomei algumas decisões, eu não venci certas resistências, eu não enfrentei tais dificuldades, eu preferi renunciar a mim mesma em função do outro. E hoje eu vejo as consequências disso, porque hoje eu continuo renunciando a mim mesma e indo na opinião do outro, se isso me magoa hoje. Então, se eu quero que o meu futuro seja diferente, então hoje eu não vou me renunciar. Eu vou me impor, né? E sofrer as consequências dessa minha imposição. Então, sempre quando eu olho para o meu passado, eu não olho para ele para remoer. Eu olho para ele para entender, tá? Aqui não tem nada para me aprender, não. Mas aqui tem. Olha, esse passado aqui me resultou nesse padrão de comportamento. Então, eu preciso repensar esse meu comportamento hoje. Vou dar um exemplo para vocês, assim, que eu acho que fica um pouco mais claro. Às vezes, a gente encontra pessoas que, ou às vezes até a gente mesmo, que você fala assim, nossa, mas fulano tudo que pede, ele nunca sabe dizer não, né? Não sabe dizer não. Tudo que pede, faz e tal, e tal, e tal, e tal. E às vezes, eu vou colocar isso como se fôssemos nós. E às vezes, eu penso assim, nossa, eu vou aproveitar os meus sábados à tarde, porque o meu sonho, vamos supor, é aprender a tocar piano. E eu comprei um teclado e agora eu determinei que todos os meus sábados, de 2 às 5, eu vou sentar e vou treinar teclado, né? Aí, beleza, tá o teclado lá, dá sábado. Aí um parente meu me liga e fala assim, vem pra cá pra casa hoje que eu tô precisando que você me ajude a resolver um negócio. 2 horas. 2 horas é a hora que você prometeu pra você mesma que você ia treinar teclado, que é seu sonho. Aí você fala, tá, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a organizar aí. E aí, o que eu penso do meu teclado? Não, quando eu terminar lá, eu vou chegar aqui em casa umas 7, aí eu treino de 8 às 10, dá tempo, né? Aí eu vou pra lá ajudar o meu parente que me ligou pra organizar alguma coisa, eu fui lá e organizei, ficou maravilhoso. Aí eu cheguei lá em casa, 8h30, cansada. Aí eu falo, não, amanhã eu treino teclado, né? Quantas vezes que nós adiamos o nosso sonho, abrimos mão de algo que a gente considera bom pra gente em função do outro? E muitas vezes, a gente veste uma máscara chamada generosidade. Não é que eu sou generosa, eu sou desapegada. Na realidade, não. Tem nada de generosidade disso. Porque a gente é generoso com o outro quando a gente é generoso com a gente mesmo. A Paula mandou uma mensagem e falava isso. O que eu faço para mim, de alguma maneira, resplandece no outro. É tipo amar o próximo como amo a mim mesmo. Né? Pro próximo eu falo, tenha paciência, vai dar certo, eu te ajudo, seja gentil consigo mesmo. Mas comigo eu não falo, eu não dedique-se aos seus sonhos, mas eu não dedico aos meus. Então, às vezes, por que eu tenho essa permissividade? Porque lá no passado, eu entendi que todas as vezes que eu faço tudo o que me pedem, eu me sinto pertencente, eu me sinto amado. E aí, o que eu penso? Se fulano me ligar para eu ir lá na casa dela ajudar ela a fazer isso, às 2 da tarde, e eu virar e falar, olha, não vou poder, e a pessoa virar para mim e falar, uai, mas você não vai poder por quê? Eu falo, porque de 2 às 5 eu treino teclado, essa pessoa vai ficar magoada comigo e vai falar, mas você tá me trocando por um teclado? Então eu não vou te amar mais. E aí eu te pergunto,
Eu quero esse amor condicionado, tipo assim, eu só te amo, eu só te trato bem, eu só te quero perto de mim. Quando você faz o que eu quero, isso é amor? Entendem? Então, o meu passado, ele deve servir como aprendizado para esse tipo de reflexão. Quais os comportamentos que eu tenho hoje, que são padrões que eu aprendi lá nas minhas dores e que eu repito elas até hoje? Porque no fundo, o que, que eu tô querendo? Eu tô querendo consertar o meu passado no presente. Eu tô querendo ter o amor que eu não tive lá, das pessoas que me cuidaram, no meu relacionamento de hoje. Aí eu arrumo um cara tóxico que me xinga igual me xingavam lá na minha infância, né? Tem gente que é assim. Porque na minha esperança, o que, que eu vou fazer? Eu vou consertar essa pessoa. Ela vai se tornar uma pessoa amorosa, perfeita. E eu vou mostrar que, olha, eu sei consertar. Mas não acontece, né? Então, assim, quando a gente pensa no perdão hoje, gente, é importante que a gente entenda que o perdão, ele vai nos libertar. Já estamos indo aí para não sei quantos minutos, o vídeo está ficando longo. E eu vou encerrar lendo um trecho. Eu fiz um retiro que falava muito sobre o perdão há muitos anos atrás, e aí foi quase um caderno, um livro de observações. Mas tem um trecho aqui que eu tava vendo aqui e me chamou muita atenção. Eu vou ler ele para vocês. Mas eu vou ler ele num vídeo separado, tá bom?